A história começa com um garoto chamado Errol, sentado com sua família para o almoço. O pai de Errol se sente surpreso com a calma do filho, dizendo que não conseguiu dormir nada, pensando em qual classe de herói ele terá. Sua mãe também exclama que está animada, enquanto sua irmã mais velha se sente confiante, que seu irmão irá ofuscar todos os seus colegas. Sua mãe concorda, pensando que seu filho atrairá todas as garotas com seu charme, o que faz a irmã de Errol se preocupar que ele seja tirado dela. No entanto, Errol está mais em contato com a realidade do que sua família, pensando que ele vai acabar sendo apenas mais um cara comum. No mundo de Errol, as classes de heróis são presentes de um ser superior, concedidas aos jovens quando completam 10 anos, permitindo que se especializem em várias habilidades. Quando chega a hora da cerimônia de bênção, todos os alunos se reúnem na escola, e o padre começa com o primeiro garoto. Ele coloca a mão na testa do garoto, e o garoto rapidamente vê uma imagem de fogo e martelos, confirmando que ele será um ferreiro. O garoto corre de volta para seu pai radiante de alegria, e o padre começa a trabalhar em todos os alunos restantes. Quando chega a vez de Errol, sua irmã diz que ele receberá uma bênção especial, com certeza, e ele caminha até o padre enquanto sua família torce. As pessoas começam a sussurrar com inveja sobre Errol, pensando que ele terá aulas avançadas como seus pais, Ferra e Leon, que são Princesa da Espada e Arquimago. Quando Errol se aproxima do padre, ele fecha os olhos e concentra sua mente, mas não consegue ver nada. O padre se sente surpreso por ele não ter uma bênção e anuncia que Errol é um caso raro de herói sem classe. A família de Errol instantaneamente perde sua animação, pensando que foram totalmente enganados e que seu destino está arruinado como um fracasso sem talento. No dia seguinte, Errol começa a praticar esgrima comum. Seus pais garantem a ele que não o expulsarão de casa. Errol diz a eles que está bem e que só não quer ser um aproveitador, enquanto sua irmã promete continuar apoiando. Vendo quão preocupada sua família está, Errol mais uma vez os lembra que ele sempre esteve praticando esgrima com sua mãe, então ele ainda pode ser útil apesar de não ter uma classe. No entanto, ele acha que sua mãe é uma professora terrível porque ela sempre o derruba no treinamento com sua força incrível. Enquanto ele termina sua explicação, a mãe de Errol se sente feliz que seu filho seja tão sábio, enquanto seu pai pensa que ele pode realmente conseguir um emprego de verdade. Vendo todos eles bajulando, Errol fica enjoado da atenção de sua família e sai para treinar. Enquanto ele entra no campo de treinamento, Errol encontra 2 alunos da classe de espadachim duelando com suas espadas. Enquanto lutam, os garotos notam Errol e perguntam: o que ele está fazendo aqui sem uma classe? Ele calmamente diz a eles que vai treinar como eles, mas os garotos dizem a ele que eles estão apenas se divertindo com suas espadas, já que não precisam treinar por causa de sua classe. Então eles se oferecem para mostrar a Errol o quanto de habilidade eles ganharam com sua classe e começam a lutar novamente. Enquanto os observa lutar, Errol percebe o quão suaves são seus movimentos por causa da classe de espadachim e pede a eles para lutar com ele. Um dos garotos ri de sua audácia por desafiá-lo sem uma classe, mas Errol pensa que não precisa de uma. Se sentindo insultado, o garoto aceita o desafio de Errol para lhe dar uma lição. Antes de lutar, o garoto pede a Errol para se certificar de que ele ainda tem a bênção de proteção, que é um escudo temporário que todos ganham ao nascer e que recarrega quando o usuário não está recebendo o dano. Errol acena e confirma que ele não perderá sua vida para os ataques poderosos do garoto e diz a ele para se preparar para o duelo. Enraivecido por suas constantes provocações, o garoto avança em Errol e balança sua espada, mas ele facilmente a defende para seu choque. Então Errol desvia de outro golpe antes de prender o garoto em uma defesa. O parceiro do garoto pensa que ele está apenas se divertindo e diz a ele para terminar a partida. Mas ele diz a ele que Errol não é tão fácil de lutar enquanto eles continuam trocando defesas. O garoto percebe que não pode vencer Errol sozinho, então ele trapaceia e pede ao seu parceiro para atacá-lo em grupo. O outro garoto pula em Errol por trás, mas ele sente o ataque e desvia dele, observando os 2 garotos discutirem um com o outro. Errol percebe que a classe deles não ajuda os garotos com seu trabalho em equipe, e ele ataca para acabar com os 2. Os garotos o notam chegando, mas de repente Errol desaparece de sua vista antes de aparecer sob um deles, e nocauteá-lo com um soco no queixo. Enquanto seu companheiro de equipe cai, o outro garoto corre para atacar Errol, mas ele tropeça em seu próprio amigo,
dando a Errol a chance de nocautear Lu também. Com ambos os garotos no chão, Errol calmamente anuncia que venceu a luta, mas eles ficam com raiva e afirmam que ele os atacou enquanto sua guarda estava baixa. Enquanto eles pedem a Errol uma revanche, ele facilmente concorda. Mas antes que comece, um garoto atrás deles avisa os outros para não tentarem, lembrando-os que eles não podem dar desculpas baratas como essa se falharem no campo de batalha. Depois que o garoto ruivo diz a eles que eles são uma desgraça para todos os espadachins, um dos dois garotos tenta respondê-lo, mas seu amigo o lembra do alto status do garoto ruivo. O ruivo, então, caminha até Errol e pergunta se ele é o filho da princesa da espada ferra. Quando Errol acena, o garoto o elogia por aprender alguma esgrima sólida de sua mãe. No entanto, ele lembra a Errol que os dois espadachins que ele derrubou são apenas crianças inexperientes. Enquanto ele aponta sua espada para ele, desafiando-o para uma luta de verdade, o garoto declara que ele provará o verdadeiro poder da classe de espadachim. Enquanto os outros dois garotos se perguntam se ele é o filho do capitão da segurança da vila, Evan. O garoto confirma sua identidade e Errol se lembra que seu pai costumava contatar sua mãe para caçar monstros. Errol pensa que o garoto fofo não se parece nada com seu pai, e se pergunta se ele também se transformará em um homem de aparência rude. Os ombros do garoto começam a tremer enquanto ele elogia seu pai por ser um espadachim poderoso e um mentor sábio. Ele acha injusto que, apesar das grandes qualidades de seu pai, a mãe de Errol roubou injustamente o título de seu pai. Das palavras invejosas do espadachim mais forte da aldeia, Errol percebe que o garoto está apenas descontando sua frustração nele, porque ele odeia a mãe e o ruivo se sente envergonhado por ser repreendido, mas pergunta a Errol se ele pensa o mesmo. Errol confirma que sua mãe é a pessoa mais forte da aldeia, mas o garoto diz que herdou o melhor talento de espadachim do pai, então ele vai derrotar Errol para provar que sua família é superior. Depois de se acalmar, o garoto diz a Errol que ele já se tornou um espadachim há 1 ano e tem treinado duro sob o comando de seu pai desde então, com sua prática dedicada. O garoto acha que não tem chance de perder. No entanto, Errol lembra que ele também recebeu orientação de sua poderosa mãe. Então, ele não vai perder para ele. Ambos os garotos levantam suas espadas para começar a luta e o ruivo ataca primeiro. Errol defende seu ataque e contra-ataca, e ambos se envolvem em uma batalha feroz, observando-os trocar golpes. Os outros dois garotos se sentem chocados, que Errol está acompanhando o ruivo, apesar de não ter classe, observando o garoto balançar sua espada. Errol admite que ele é muito mais forte que os outros dois, mas seus movimentos são movidos pela raiva. Errol espera que ele escorregue e ataca. Assim que ele tem uma abertura, no entanto, o garoto desencadeia uma habilidade de corte duplo que empurra Errol de volta para uma parede. O ruivo se sente surpreso que seu primeiro corte foi bloqueado, mas percebe que Errol se machucou com o segundo, finalmente perdendo a calma. Errol pergunta sobre a habilidade do garoto, e ele explica que é uma habilidade de classe de espadachim que não pode ser bloqueada por alguém sem classe. No entanto, Errol se sente determinado que pode aprender a bloquear, lá com prática suficiente, e o ruivo elogia sua resiliência. Alguns dias depois, a irmã de Errol o observa roncar tarde da manhã e tenta acordá-lo com um beijo. Ele se levanta antes que ela possa tocá-lo. Friamente a derrubando com a cabeça, a irmã de Errol se ofende e exige um beijo de desculpas. Enquanto ele sai de seu quarto para tomar café da manhã, sua mãe sorri e serve o café da manhã e a família se senta para comer junta. A irmã de Errol pergunta a ele se ele vai treinar novamente e ele acena com a cabeça. Isso a irrita e ela diz para ele pegar leve e deixar. Lá, apoiar. Lo, no entanto. Errol a ignora e se levanta para sair, e sua irmã se pergunta por que ele tem saído para treinar diariamente desde que voltou para casa. Espancado até a polpa, Ferra garante a ela que Errol ficará bem, explicando que eles têm um segredo que ela não sabe. Ela leva sua filha para fora. E abre um baú cheio de espadas quebradas, revelando quão duro Errol tem treinado nos últimos dias, enquanto sua irmã se sente surpresa. A mãe de Errol se sente feliz que seu garoto se inspirou depois de duelar com outras crianças. A determinação de Errol também anima sua irmã, mas ela ainda quer criar um mundo onde pessoas sem classe como ele não são discriminadas. Enquanto sua mãe sorri para seu nobre objetivo, enquanto isso, em uma floresta, Errol ataca um alvo de treinamento em uma árvore. Antes de recuar para um ataque, ele então desencadeia um corte duplo como ruivo e se sente satisfeito com seu poder. Enquanto Errol pensa que ser espancado pelo ruivo valeu a pena,
um goblin silenciosamente o persegue em alguns arbustos. Ele salta para atacar com seu porrete, mas Errol se vira e o derrota com um corte duplo, enquanto Errol se sente feliz com o poder de suas habilidades. Um grande monstro ruge atrás dele, ele se vira para relatar a aparência do monstro à segurança da aldeia, mas para depois de ouvir um grito de pânico, achando o grito familiar, Errol se vira pensando que não tem tempo para chamar a segurança antes que essa pessoa se machuque. Ele agarra o cabo de sua espada e corre para a floresta, garantindo mentalmente a si mesmo que ficará bem assim que chegar perto da fonte. Errol espia de um arbusto e encontra o ruivo com um braço ensanguentado. Então ele percebe um hobgoblin gigante pairando sobre o garoto e se pergunta por que ele apareceu, Errol. Então percebe que o ruivo também estava praticando como ele e derrotou alguns goblins selvagens que atraíram o hobgoblin líder, enquanto o hobgoblin empurra o garoto para um canto. Errol fica atrás dele e se prepara para lançar seu ataque do melhor ângulo. Errol respira fundo para se preparar, e o ruivo pensa que é o fim do jogo para ele. O hobgoblin levanta seu porrete para o golpe final, mas de repente, Errol corta com um ataque de corte duplo. Depois que o monstro cai no chão, Errol pensa que finalmente dominou o jogo de pés da técnica. O ruivo tenta andar, mas ele tropeça nos braços de Errol, percebendo que o garoto perdeu sua bênção de proteção. Errol pergunta se ele tem alguma água benta para curar seus ferimentos. O garoto olha silenciosamente para sua garrafa de água quebrada no chão. Então Errol oferece a ele sua própria água benta. Depois que ele bebe a água, seus ferimentos desaparecem e o ruivo se sente irritado com o quão forte Errol ficou. Errol percebe que sua energia retornou, e o garoto agradece a ele por sua água antes de perguntar novamente sobre sua poderosa habilidade. Errol calmamente o lembra que é apenas um corte duplo, mas o garoto pergunta como ele aprendeu sem uma classe. Sabendo que pessoas comuns não podem aprender habilidades especiais, Errol explica que ele levou seu treinamento aos limites para este. O ruivo se sente confuso. Então Errol explica que aprendeu a habilidade ajustando-se ao seu tempo e jogo de pés. Então Errol diz ao ruivo que ele foi o recurso mais importante, já que o ajudou a entender a habilidade depois de espancá-lo dezenas de vezes com ela. Enquanto o garoto se sente sobrecarregado com esta informação, Errol diz a ele que tem treinado a habilidade de corte duplo para derrotar-lo em sua revanche. Sentindo-se impressionado com a dedicação de Errol, o ruivo aceita seu desafio de revanche. Errol pergunta a ele se ele tem certeza, mas o garoto diz a ele que é o mínimo que ele pode fazer. Depois que ele o salvou e curou seus ferimentos, Errol se sente surpreso que ele saiba como retribuir favores. E o garoto se sente insultado por sua baixa opinião sobre ele. Logo ambos os garotos se preparam com suas espadas e começam seu duelo com um corte duplo. Ao mesmo tempo, enquanto se sente chocado que Errol bloqueou ambos os cortes, o ruivo é atingido por um ataque surpresa. Ele se pergunta o que era, e Errol diz a ele que adicionou um terceiro corte. O ruivo lembra a Errol que se chama corte duplo, mas Errol explica que porque ele não recebeu uma habilidade predefinida de uma classe, ele pode moldar sua técnica em o que quiser. Ele revela ao garoto que esta foi sua primeira vez. Usando com sucesso o terceiro golpe, o que o deixa ainda mais frustrado, o ruivo pensa que a habilidade de um espadachim não deveria perder para ninguém. Então Errol diz a ele que provará isso em outra partida. Ambos os garotos levantam suas espadas novamente e o ruivo se acalma, pensando que tem uma vantagem de velocidade sobre Errol. Enquanto ambos lançam seus golpes gêmeos, o ruivo observa o terceiro golpe de Errol. No entanto, a velocidade do terceiro golpe ainda o pega de surpresa e o derruba. Apesar de ser bloqueado, Errol aponta sua espada para o garoto derrotado e diz a ele que esse resultado era esperado. O ruivo pergunta por que seu terceiro golpe é tão rápido. Então, Errol explica que também aprendeu o truque com ele. Errol revela que controla seus dois primeiros golpes para serem mais lentos e aplica toda a sua força no terceiro golpe para pegar o oponente de surpresa. Sentindo-se completamente superado, o ruivo range os dentes em derrota, e Errol se afasta vitorioso. Alguns dias depois, enquanto a família de Errol está jantando, Ferra revela que o filho de Evan foi treinar em Brescia. Surpreso com esta notícia, Errol pergunta o que é Brescia, e sua mãe explica que é a cidade das espadas. Ela diz a ele que costumava treinar em uma guilda lá antes de seu casamento, e Errol se sente animado para visitar a cidade e explorar todo o seu potencial como um herói sem classe. 5 anos depois, um Errol mais velho segue para a cidade de Brescia em uma carruagem. Enquanto passa por uma floresta,
O cocheiro informa a todos que em breve chegarão a Brescia. Depois de subir uma colina, uma mulher andando na carruagem pergunta aos seus companheiros de viagem se estão todos indo para o mesmo lugar. Um espadachim bárbaro responde friamente a ela. Então ela pergunta por que ele está tão zangado. O bárbaro aponta para sua roupa vulgar. Então a garota explica que menos roupa é melhor para sua classe de espadachim duplo. Ambos os espadachins batem cabeça com raiva e o cocheiro observa o poder ofensivo de suas classes avançadas. Ele de repente para a carruagem quando uma horda de orcs selvagens aparece na frente deles e pede aos dois para provarem seu poder. Perdendo sua bravata anterior, ambos os espadachins se borram de medo. Enquanto o rei orc se levanta, uma senhora plebeia agarra o braço do menino com medo, mas ele a empurra e corre para salvar sua vida. Enquanto a mulher também escapa, o cocheiro decide fugir também. No entanto, Errol silenciosamente se levanta e corre para a horda de orcs. Enquanto Errol começa a despedaçar os orcs, o cocheiro percebe sua habilidade de Blink Dash. No entanto, enquanto os orcs cercam Errol, o cocheiro pensa que Errol não pode escapar. De repente, Errol gira em um tornado e corta todos os orcs para o choque de todos. O motorista percebe instantaneamente que a habilidade Blade Dance de Errol é a técnica de assinatura da lendária Princesa Espada. Ele se pergunta como Errol pode usar essa técnica, já que Princesa Espada é uma classe feminina. Na frente do motorista, Errol evita a arma pesada do Rei Orc e pula sobre sua cabeça. Ele crava sua espada direto no crânio da besta e ela desmorona sem vida no chão. Depois Errol retorna e pede ao motorista para levá-lo para Brescia. Quando Errol diz que quer ficar mais forte lá, o motorista aponta que ele já é muito poderoso. Um passageiro animado pergunta a Errol sobre sua classe e ele surpreende a todos ao revelar que é completamente sem classe. Acontece que 5 anos atrás, Errol mostrou a sua mãe a habilidade de golpe duplo. Ele aprendeu com o Ruivo. Sua mãe pensou que estava sonhando, mas Errol explicou que estava aprendendo habilidades mesmo sem uma classe. Então, Errol pediu a ela para ensiná-lo as habilidades da Princesa Espada antes de ir para Brescia para mais treinamento. A mãe de Errol ficou impressionada com o talento de seu filho e rapidamente começou a se gabar dele para o resto da família. O sonho de Errol termina abruptamente quando o cocheiro o acorda em Brescia. Errol percebe todos os espadachins ao seu redor, detectando muitos espadachins avançados também. Ele pergunta ao cocheiro sobre sua classe, mas ele age como se fosse apenas um cara normal. Errol aponta que o cocheiro entendeu perfeitamente suas habilidades de espadachim, então ele deve ser muito forte. Sentindo-se exposto, o motorista explica que ele é realmente um cavaleiro sagrado avançado. Então Errol pergunta a ele por que ele está fazendo passeios de carruagem. O motorista explica que, sempre que ele se cansa de lutar, ele faz pausas fazendo passeios normais. Errol acena com a cabeça entendendo que é importante fazer pausas no treinamento também. E o motorista o aconselha a se juntar a uma guilda de espadas para começar. Ele revela que a cidade realiza muitos torneios de esgrima onde ele pode ganhar um bom dinheiro, enquanto o motorista aponta que Errol não pode participar. Sem uma associação à guilda, ele acena com a cabeça e concorda com o plano. Errol se sente animado para lutar contra oponentes mais fortes, mas o motorista o avisa para ter cuidado com algumas guildas ruins por aí. Uma vez que o motorista sai, Errol se vira e entra na cidade. Ele encontra a guilda da cavalaria recrutando espadachins cavaleiros e uma guilda de estrada de espadas aberta a todos. De repente, uma garota corre para abraçar Errol, mas cai de cara quando ele a evita. Ela se pergunta como ele a desviou sem nem mesmo olhar, pensando que ele é muito poderoso, já que ele pode detectá-la. Enquanto Errol se sente confuso, a garota pergunta a ele se ele quer se juntar a uma guilda depois que ele acena com a cabeça. A garota rapidamente começa um discurso de vendas para sua nova guilda. Ela mostra a ele o contrato, mas Errol a deixa sem dizer uma palavra. A garota agarra seu cinto e pergunta por que ele está saindo. Então Errol diz a ela que ela parece muito desesperada. Ele pensa que sua guilda deve precisar de novos membros porque é fraca, e a garota tenta agir como se fosse uma guilda famosa. Errol se recusa a ser enganado, então a garota se apresenta como Lilia e se oferece para sair em um encontro com ele. Se ele se juntar, Errol diz a ela que não está interessado, e a garota fica sem palavras. Ele pensa que ela é como sua irmã mais velha, agindo como gostosa com um peito reto de tábua de corte. Então ele pergunta a Lilia sobre a maior guilda em Brescia.
e ela fica irritada com seu desrespeito, tentando se acalmar. Lilia diz a ele que Black Blade é a guilda mais forte com 8 espadachins classificados como A. Ela conta a Errol sobre sua localização e ele segue para sua grande sede. Um guarda se aproxima dele perguntando o que ele quer. Errol diz a ele que quer se juntar à guilda, então o guarda diz a ele para fazer um teste. Errol segue e faz fila para esperar o registro do teste. Uma vez que é a vez de Errol, a recepcionista explica que sua guilda só aceita classes avançadas. Quando Errol diz a ele que é sem classe, a recepcionista ri rudemente e diz para ele deixar para trás os outros espadachins, que começam a sussurrar sobre ele. E Errol pergunta à recepcionista se ele pode fazer o teste, já que está confiante em suas habilidades, mas a recepcionista se recusa, dizendo que ele não pode mudar as regras. De repente, a sala se ilumina quando alguns espadachins graduados entram na sala, e Errol decide tentar a sorte em outro lugar. Ele tenta visitar outras guildas, mas todas o recusam sem pensar duas vezes. Depois, Errol se sente desanimado, já que não teve permissão para tentar um único teste. Então ele se lembra que sua mãe lhe deu uma carta de recomendação para ajudá-lo a se juntar à sua antiga guilda na época. Errol pensou que ela estava apenas sendo super protetora, mas agora ele percebe que ela sabia que ele seria rejeitado. Enquanto Errol decide se juntar à guilda de sua mãe, Lilia aparece novamente, mas ele a ignora e vai embora. Enquanto ele caminha pela cidade, Lilia continua implorando para ele se juntar a ela e salvar sua guilda. Errol continua a recusá-la. Então Lilia se oferece para lamber suas botas para convencê-lo. No entanto, ele a deixa na frente dos moradores da cidade enojados e Lilia jura nunca desistir. Depois que Errol finalmente encontra a localização da guilda, Lilia o alcança novamente. Ele diz a ele que ele é bem-vindo para se juntar a eles. E aponta para a enorme sede. Errol se pergunta por que sua guilda é tão fraca, apesar de ser tão grande, e ela revela que eles perderam sua glória passada. No entanto, Lilia está confiante de que pode restaurar o dragão, Fang Guild, liderada pelo Rei das Espadas Duplas. Com este nome, Errol se lembra que sua mãe também estava na mesma guilda em sua juventude. Ele finalmente concorda em visitar, então Lilia o leva para dentro e o leva para um assento. De repente, o pai bêbado de Lilia sai do sofá e ela fica com raiva dele. Lilia o lembra que o médico o proibiu de beber e eles não têm dinheiro para álcool de qualquer maneira. No entanto, seu pai não se importa. E Errol percebe que ele é o rei das espadas duplas, enquanto Errol percebe o braço faltando do homem. O homem diz para ele deixar a guilda, pois ela vai acabar em breve. Lilia tenta impedir seu pai, mas ele a ignora e sai. Ela diz a Errol que seu pai era um dos melhores espadachins de Brescia, mas sua carreira terminou depois que ele perdeu o braço. Ela acha que Errol definitivamente não vai se juntar à guilda deles agora, mas ele realmente decide se juntar. Lilia acha que está sonhando, mas Errol revela que as outras guildas o rejeitarão de qualquer maneira. Ele mostra alegremente o contrato da guilda e ele se senta para assinar. Ló, uma vez feito, ele entrega o contrato para Lilia, que finalmente aprende que Errol não tem uma classe. Lilia acha que Errol está pregando uma peça nela, então ele mostra a ela seu certificado de classe. Depois de dar uma olhada mais de perto, Lilia calmamente se levanta e saca uma espada, antes de ameaçar dar a Errol a classe falecida se ele não deixar imediatamente a guilda. Ele pergunta por que Lilia quer que ele vá embora, e ela aponta com raiva que precisa de um espadachim de verdade, para sua guilda. Lembrando como Errol a humilhou, Lilia fica frustrada que ela foi intimidada por um pedaço de lixo sem classe. Então uma mulher chamada Riona entra na sala, e Lilia rapidamente pula em seus braços. Lilia diz a ela que um idiota sem classe tentou enganá-la, e Rioner o reconhece instantaneamente. Errol se sente confuso que Rioner o conheça. Então ela diz a ele que eles são da mesma cidade natal. Ela o lembra que eles lutaram na infância, mas Errol ainda não se lembra dela. Então Rioner diz a ele que eles se encontraram há 5 anos. Mas Errol diz que nunca teria esquecido uma beleza como ela. Enquanto o rosto de Rioner se transforma em um tomate, Errol finalmente se lembra de lutar contra um menino ruivo, mas Rioner revela que ela é realmente filha do Capitão Evan e filha única. Errol pede desculpas por não reconhecer lá e Rioner acha que ela provavelmente parece diferente por causa de seu cabelo comprido, pensando que não é o cabelo que mudou. Errol olha para o peito de Rioner enquanto Lilia pergunta a ela se ele é o garoto sem classe que a derrotou.
Quando Reina acena com a cabeça, Lilia se sente chocada por ser ele. Reina diz a ela que não vai perder desta vez, porque ela ficou muito mais poderosa. Ainda chateada com sua derrota anterior, ela desafia Errol para uma revanche por velhos tempos. As meninas o levam para o campo de treinamento da guilda, e Lilia ainda se sente surpresa que Reina lutaria contra um ninguém sem classe. No entanto, Reina admite que Errol é muito poderoso e se sente determinada a derrotá-lo. Uma vez que ambos os espadachins entram em campo, Lilia atua como árbitra e começa a partida. Reina começa com um corte duplo e Errol acha que pode facilmente pará-lo. No entanto, os cortes ignoram o ataque de Errol e atingem seu corpo. Ele se pergunta como Reina passou e ela joga sua espada pesada para baixo. Reina explica que a espada é 5 vezes mais pesada do que o normal, então ele não pode neutralizar seu ataque com a mesma técnica. Depois que ela revela que sua classe de espadachim bruto aumenta seu poder de ataque, Errol se sente chocado e bloqueia seu ataque. Elogia o incrível progresso de Rioner enquanto ela continua seu ataque. Errol dá um passo para trás e admite que perderá se continuar, enfrentando-a de frente. Ele se pergunta por que Reina está expondo seus segredos, mas ela diz que vale a pena derrotá-lo. Então Aaron diz a ela que ela não pode acertá-lo, com sua velocidade, e ela avança para puni-lo. Reina desvia a espada de Aaron e atinge seu corpo, mas ele desaparece em uma pós-imagem para o choque de Reina. Ele aparece atrás dela e atinge seu pescoço. Ela se pergunta como ele desviou de seu ataque, mas Errol a lembra que era apenas uma sombra, sabendo que a sombra habilidade é uma técnica suprema de espadachim. Reina está atordoada. Ela tenta atacar Errol novamente, mas ele desvia de tudo. Dizer que a técnica é tão fácil quanto se mover muito rápido faz Reina se sentir insultada pela explicação simplificada de Arrow. E ele diz a ela que foi preciso muito esforço para dominar a técnica. Ele desaparece e a atinge com outro golpe, mas percebe que seus ataques não estão danificando a barreira de proteção dela. Reina sorri presunçosamente e revela que espadachins de poder têm defesa aumentada. Ela tenta atacar novamente, mas Errol a evita e revida com um contra-ataque. Ao revelar que aprendeu esse contra-ataque com sua mãe, Reina desaba em derrota. Assistindo a batalha, Lilia se sente chocada, mas anuncia a vitória de Errol. Rioner se sente frustrada por ter perdido, apesar de ficar mais forte, e Errol a elogia por suas habilidades. No entanto, ele aponta que ele é apenas mais forte que ela. E Reina começa a chorar. Lilia corre rapidamente para confortá-la, irritada porque Errol a fez chorar. Ele se sente confuso sobre por que ela está chorando, mesmo que a tenha elogiado, e Reina age como se não tivesse chorado, antes de correr de volta para a guilda. Assim que ela está dentro, tanto ele quanto Lilia ouvem choramingar por perder, mesmo depois de todo o seu treinamento nos últimos 5 anos. Depois, Lilia aceita alegremente Errol em sua guilda. Ele percebe a mudança de atitude dela, mas ela age como se acreditasse na força dele o tempo todo. Errol se lembra da atitude agressiva de Lilia, mas esquece e pergunta a ela por que a guilda está morrendo. Lilia diz a ele desajeitadamente que eles estão em dívida, e ele pergunta quanto. Ela o chama para mais perto e sussurra um número em seu ouvido, mas diz que eles podem pagar tudo. Se eles vencerem um torneio próximo, Lilia explica que precisava de 3 membros para participar. E Errol pergunta por que Reina está ficando em seu lugar decadente. Lilia revela que quando Reina chegou a Brescia, ela foi rejeitada por todas as grandes guildas. No entanto, o pai de Lilia viu potencial em Rioner e gentilmente a aceitou em Dragonfang. Errol acena com a cabeça, entendendo que Rioner está retribuindo sua gentileza com sua lealdade. Ele diz a Lilia que será fácil pagar sua dívida com o torneio, no entanto, ela não se sente confiante, já que eles enfrentarão equipes inimigas de até 5 membros com apenas 3, enquanto Lilia se sente preocupada com os inimigos ameaçadores que eles estão enfrentando. Errol se sente animado com o desafio, ansioso pelo torneio. Errol anuncia que lutar contra oponentes poderosos é a razão pela qual ele veio a Brestia. Secretamente observando-os o tempo todo, o mestre da guilda sai, tendo notado o grande potencial de Errol. No dia seguinte, Errol acorda em um quarto estranho, mas se lembra que agora está morando na guilda Dragonfang. Depois de sair do quarto, ele cumprimenta Lilia e Reina na mesa. Lilia pergunta a ele se ele dormiu bem, e Errol acena com a cabeça, dizendo que faz um tempo que ele não descansava em uma cama de verdade. Percebendo que Reina está completamente silenciosa,
Aaron se pergunta se ela ainda está chateada com sua derrota. Lilia interrompe seus pensamentos, dizendo que eles finalmente são elegíveis para o torneio da guilda. Animada, ela anuncia que Dragonfang está inscrita e pronta para a batalha. Errol sério pergunta a ela se o dinheiro da vitória será suficiente para cobrir sua dívida. Lilia acena com a cabeça e explica as regras da competição, ao revelar que eles precisam eliminar todos os membros da guilda inimiga para vencer. Reina se sente preocupada que eles enfrentarão uma competição difícil com uma desvantagem em número. No entanto, Lilia se sente otimista, já que há uma baixa chance de eles encontrarem um espadachim poderoso de nível A, como ela se sente feliz. Eles têm que ser espadachins classificados por conta própria. Errol fica confuso com as classificações estranhas. Reina zomba de Errol por ser tão ignorante. E Lilia diz a ele que as classificações dos espadachins começam de D até a com base em sua força. Ela também revela que existem apenas 20. Espadachins classificados como A em brecha e tanto Reina quanto elas são classificados como B. Mesmo que Errol tenha derrotado Reina, Lilia não suspeita que ele seja classificado como A, por causa da enorme diferença de força entre as duas classificações. De repente, ela se lembra de que os confrontos de batalha para a competição estão prestes a ser anunciados e sai para verificá-los. Depois que Lilia sai, Reina também se levanta e Errol pergunta para onde ela está indo. Quando ela diz que está prestes a treinar, Errol pede a Reina para confirmar que ela é uma Blademan de poder. Ele pergunta se ela tem outras habilidades além de sua classe principal. Então ela conta a ele sobre a habilidade de coragem, que aprimora sua barreira de proteção. Querendo aprender a habilidade, Errol se levanta e pega as mãos de Riona. Enquanto ela pensa que Errol está sendo romântico, ele de repente pede a ela para espancá-lo com sua espada embainhada. Errol diz a ela que eles podem se aproximar dessa forma, mas Rhaenyra diz a ele: ela não é estranha o suficiente para tal relacionamento. Errol explica que está apenas tentando aprender sua habilidade de coragem. Ele acha que, como a habilidade aumenta a capacidade de uma pessoa de suportar ataques, a melhor maneira de aprender lá é ser repetidamente espancado. Reina lembra a Aaron que ele não pode simplesmente aprender suas habilidades porque elas são uma bênção da deusa. No entanto, ele a lembra que também aprendeu as habilidades de corte duplo e sombra, e Reina fica em silêncio. Ela o leva para o campo de treinamento, onde Errol pede sua espada pesada, pensando que ele não tem força para empunhá-la. Reina fica chocada ao ele puxar a espada sem esforço. Errol diz a ela que este é o resultado de inúmeras horas de dedicação, e ele se sente confiante de que pode aprender a habilidade de coragem com eles. Rhaenyra finalmente reconhece o trabalho duro de Errol e decide ensiná-lo a habilidade. Ao lembrar Errol que ela não vai pegar leve com ele se sente feliz por ter conseguido uma mulher tão poderosa, de sua cidade natal. Perturbada por seu comentário novamente, Reina levanta sua espada e começa o treinamento deles. Enquanto treinam, Lilia chega correndo em pânico sobre seu primeiro oponente. Ela começa a chorar que sua primeira partida é contra Black Blade, que são literalmente a guilda mais forte em toda a cidade. Sabendo que seu líder, chamado George, é um completo canalha, Lilia acha que ele tentará esmagá-los, sem piedade. No entanto, ela ainda decide lutar contra seu destino e preparar o melhor deles para o torneio, quando Lilia finalmente percebe Rhaenyra espancando Errol. Ela acha que eles estão brigando por causa do mau trabalho em equipe. Rhaenyra explica que é apenas um treinamento especial, mas Lilia continua pensando que está descontando sua frustração nele. Errol, exausto, se levanta reclamando de sua fome, mas Lilia diz para ele tomar um pouco de água benta primeiro. Com o passar dos dias, finalmente chega a hora do torneio. Errol se sente impressionado com o enorme coliseu e a grande multidão, e ele ouve alguns espectadores sussurrando sobre sua partida. Eles se sentem animados para ver duas grandes guildas lutarem, mas decidem apostar em Black Blade. Já que Shout Dragonfang não pode vencer, Lilia se prepara para dar um sermão neles, mas Reina a impede antes que ela possa fazer uma cena. Errol fica surpreso que eles tenham bolões de apostas no torneio, e Lilia dá um sorriso malicioso. Quando ela percebe que suas chances de apostas são de 20 para 1, Errol fica impressionado com o número e ela o lembra com raiva que ninguém acha que eles vão ganhar. No entanto, Lilia acha que a aposta é uma ótima oportunidade para enganar as pessoas por dinheiro. Se eles puderem de alguma forma vencer Black Blade, sabendo que eles não sairão da dívida se perderem a partida de qualquer maneira, Lilia revela que hipotecou sua casa
e apostou todas as suas economias em sua própria guilda. Reina acha que há uma chance maior de eles perderem, mas Lilia acha que eles já estão no fundo do poço de qualquer maneira. De repente, George elogia Lilia por proteger a guilda de seu pai tão apaixonadamente. Ele pergunta sobre o herói sem classe que ela recrutou, e Lilia acha que ele está tentando zombar dela, mentindo descaradamente George. Afirma que está simplesmente triste em ver o declínio de sua guilda rival. Ele zomba de Lilia dizendo que ele especificamente organizou sua partida porque todos ficariam animados para ver a antiga guilda mais forte contra a nova mais forte. George também diz a ela que deu a ela uma grande chance para ganhar dinheiro com a cama, mas ri porque sabe que não há como ela vencer seu espadachim classificado de qualquer maneira. Quando Lilia diz a ele que eles definitivamente vencerão, George a deixa furiosa. Arrow observa como George é astuto, notando sua zombaria através de palavras doces depois. Uma vez que é hora da partida começar, o locutor começa a definir o clima. Enquanto a multidão explode em aplausos, Arrow observa que George não estará lutando contra eles. Ele acha que o líder pode realmente ser misericordioso, mas Lilia o lembra que todos os seus membros são classificados de qualquer maneira. Reina também acha que eles não estão pegando leve com eles. Então Arrow fica animado para ver as habilidades de espadachins mais fortes. Logo, o locutor chama para a primeira partida entre Black Blades Geo contra Dragon Fangs. Classless Arrow. Enquanto ele entra na arena, a multidão começa a sussurrar sobre ele. A multidão se pergunta por que Dragon Fang enviou um fraco sem classe para ser humilhado. E Geo acha que a partida é apenas uma perda de tempo. O locutor começa a partida e Geo instantaneamente se teletransporta na frente de Arrow e o esfaqueia com sua vara. Lilia fica preocupada com Arrow, mas Reino lembra que é apenas uma sombra. Vendo a sombra desaparecer, o sorriso presunçoso de Gil vacila, mas ele se vira e esfaqueia o corpo atrás dele. No entanto, ele descobre que é outra sombra e percebe duas flechas paradas na arena. Gel acha que pode simplesmente tirar os dois com uma habilidade de traço de piscada, mas ele fica surpreso ao ver um terceiro atrás dele. Enquanto as três sombras o atacam, Gel elimina todas elas. Mas o verdadeiro erro facilmente aparece sob ele, e o derrota com um golpe. Gel desmorona no chão, se perguntando como Arrow pode criar três sombras. Mas Arrow diz a ele que sua mãe pode criar 5 delas. Sem nem mesmo tentar com Gel no chão, o locutor declara o Victor, e a multidão ruge em aplausos. Lilia também torce por Arrow, enquanto Rhaenyra fica chocado que Arrow possa derrubar um Arraker tão facilmente. Enquanto os médicos carregam Gel para longe, Arrow acha que ainda precisa de mais prática antes que ele possa copiar o golpe crítico de Gel. Enquanto isso, a multidão se sente chocada que ele pode superar um espadachim. Enquanto é sem classe, enquanto George observa silenciosamente, a próxima partida começa. O próximo espadachim de Black Blade ataca Arrow, mas ele facilmente bloqueia os ataques de seu oponente. Então Arrow facilmente o corta com uma habilidade de corte duplo e vence a partida na próxima partida. O oponente de Arrow tenta usar uma adaga com combate corpo a corpo, mas ele aparece atrás dele como um fantasma e o derruba. Até mesmo os companheiros de equipe de Errol se sentem surpresos. Ele venceu 3 partidas seguidas e Rhaenyra pergunta a Lilia por que ela não está lutando. Lilia sabe que não há como ela vencer, então ela decide continuar torcendo por sua estrela. Ela faz Rhaenyra torcer com ela e eles assistem Errol lutar contra um portador de escudo. Errol facilmente evita os ataques do oponente, que acha que ele está mentindo sobre ser sem classe. Errol elogia seu oponente dizendo que ele precisa desgastá-lo gradualmente, já que ele não consegue romper os escudos. No entanto, o homem o lembra que um herói sem classe nem deveria ser capaz de fazer isso. Errol diz a ele que ele se esforçou para chegar onde está, mas o portador do escudo acha que as classes não podem ser superadas apenas com trabalho duro. Ele finge atacar Errol com sua espada, mas a usa como um ardil para atacar com seu escudo. No entanto, Errol prevê e contra-ataca com sua habilidade de previsão. O contra-ataque derruba o escudo e o homem fica chocado. Pensando que ele aprendeu com seu oponente anterior, Errol acha que ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele possa dominar o contra-ataque. Mas ele pode usá-lo em batalha depois de vê-lo. Ele usa o chute de contra-ataque no oponente novamente, que permanece chocado por ele aprender tão rápido. Então Errol caminha até o escudo e o pega, irritando seu oponente, que avança para puni-lo, mas ele facilmente se esquiva
e o derruba com seu próprio contra-ataque de escudo. Depois que o locutor declara a quarta vitória de Errol, a multidão começa a duvidar se ele é realmente sem classe, e os organizadores do torneio exigem ver o cartão de classe de Errol. Para confirmar, Errol concorda em entregá-lo. Então, o locutor pega seu cartão de classe e o coloca na bola de cristal, e todos se calam assim que ela verifica que ele é legítimo. George começa a sentir a pressão da derrota. Enquanto até Reina começa a esperar que eles possam vencer a partida, Lilia se sente chateada por não saber sobre o total de Aaron. Força antes. Caso contrário, ela teria vendido as heranças de sua família para apostar ainda mais dinheiro neles. Reina diz que não esperava que ele crescesse tanto, e se pergunta como Aaron treinou nos últimos 5 anos. Enquanto isso, Lilia se prepara para se casar com ele. Pensando que não importa o que aconteça com a guilda, ela sempre pode reconstruir. Lasil estiver ao seu lado, enquanto Lilia continua seus planos sombrios, Errol se sente perturbado por sua aura maliciosa. Finalmente, o locutor apresenta o espadachim final da Lâmina Negra, chamado Mestre Masamune. Errol percebe que Masamune usa uma katana e Renai percebe que ele é um raro espadachim da classe samurai, sabendo que Masamune nunca lutou em público antes. Lilia acha que ele é o as das lâminas negras para este torneio. Enquanto a partida começa, Masamune calmamente pega sua espada e Errol se sente pressionado por sua calma. Percebendo a hesitação de Errol, Masamune sorri e confirma que está esperando que ele se aproxime para que ele possa usar sua técnica suprema. Depois de ouvir sua provocação, Errol começa a caminhar em direção a Masamune, que se sente surpreso. Ele explica que eles não podem simplesmente ficar parados como árvores durante toda a partida e também quer ver os movimentos mais fortes de Masamune. Masamune ri dizendo que Errol não terá tempo de reagir ou assistir se ele liberar sua técnica suprema. No entanto, Errol permanece confiante em sua própria velocidade e continua caminhando. Ele percebe que a espada de Masamune ainda está em sua bainha e se pergunta se ele vai liberar o ataque final em apenas um golpe. Errol pensa em usar sombras, mas decide não fazê-lo. Já que Masamune está muito focado para ser enganado por eles, ele para bem na frente de seu oponente, sabendo que um golpe decidirá sua partida. Ambos os garotos prendem a respiração. E quando Errol dá seu passo final, Masamune ataca instantaneamente com um ataque rápido como um raio. No entanto, Errol desaparece bem na frente dele. E Masamune se sente chocado, já que ele se moveu tão rápido com seu corpo real atrás dele. Errol elogia Masamune por sua velocidade, mas diz a ele que a pessoa que o treinou é muito mais rápida. Ele libera uma tempestade penetrante que domina Masamune e o derruba no chão. Reina e Lilia ficam atordoadas ao reconhecerem a técnica de finalização da Princesa da Espada. Enquanto a multidão sente descrença por ele ter vencido, o locutor sela o acordo e todos começam a gritar com a Lâmina Negra por desperdiçar todo o seu dinheiro nas apostas. Ambos os companheiros de equipe de Errol comemoram sua vitória e Lilia tenta abraçar Errol quando ele retorna. Ele a evita e a deixa cair, explicando que foi apenas uma reação reflexa para se proteger contra sua irmã mais velha. Então, Lilia se anima pensando em todo o dinheiro. E Errol percebe Ryuner com os braços abertos. Ele percebe sua pose embaraçosa e fica perturbado, mas Errol diz a ela que gostaria de abraçar. Lá sem a armadura, Lilia se oferece para realizar seus desejos, mas ele a deixa cair novamente, enquanto George range os dentes se preparando para vingar essa derrota humilhante. Depois disso, Dragonfang volta para casa para comemorar sua vitória. Observando Lilia beber álcool de verdade, Errol fica surpreso que ela já seja adulta. Sabendo que ele não bebe, Reina oferece a ele um pouco de suco. Enquanto Lilia de repente pede a Errol em casamento, ele a recusa sem hesitação, dizendo que preferia se casar com Reina. Lilia fica atordoada e Reina fica envergonhada. Pensando que ele está apenas brincando, ele pergunta a ela por que ela não acredita que ele gostaria dela. Então ela explica que todos a veem como uma moleca, cabeça de carne. Lembrando sua infância, Errol concorda, mas acha que ela se tornou uma senhora atraente. No entanto, Reina diz a ele que ela está muito focada em esgrima para se importar com romance. Vendo ela rejeitar os avanços de Errol, Lilia aproveita a chance para flertar com ele. Para seu choque, ele decide praticar com Reina em vez dela. Uma vez que sua celebração termina, Errol volta para treinando a habilidade de coragem com Renault. Depois de uma boa dose de espancamento, Renault diz a ele que não vai funcionar, se recusando a desistir.
Errol diz a ela que precisa continuar sendo espancado até a morte para desenvolver a habilidade de coragem. Ele diz que Reina é a parceira perfeita para o trabalho, mas ela duvida se pode ajudar Lo a realizar isso assistindo ao treinamento imprudente de Errol. Lilia reclama de seus métodos descuidados. De repente, seu pai aparece pensando que Errol está apenas desabafando sua raiva depois de perder sua partida no torneio. Quando Lilia diz a ele que eles realmente venceram contra a guilda mais forte, Rod pensa: eles devem ter enviado alguns companheiros de equipe fracos, como uma piada em resposta. Ela explica que Errol realmente derrotou os 5 espadachins classificados em uma fileira. Seu pai é silenciado e Lilia pensa que agora eles podem pagar sua dívida com o dinheiro. No entanto, seu pai pessimista pensa que Errol será roubado por uma guilda melhor, com mais recursos, então Dragonfang permanecerá morto. Sua atitude negativa irrita até mesmo Errol, que diz a ele que ele é apenas um fracassado sem espinha dorsal que desistiu. Apesar de ter um braço com o qual ele pode empunhar uma espada com o insulto de Errol, atinge o ponto fraco do pai de Lilia, e ele agarra sua camisa com raiva, gritando que ele literalmente não pode usar metade de suas habilidades agora como um empunhador duplo depois que Errol aponta que ele é um cara sem classe, então as habilidades não importam para ele. O pai de Willie finalmente se acalma e sai depois de soltar. Depois que ele sai, Errol suspira pensando que Rod tem um enorme potencial mesmo, sem metade de suas habilidades. Lily agradece a ele por dar alguma motivação ao pai dela. E tanto Reina quanto Errol pensam que Rod pode retornar ao ringue com mais incentivo, vendo-os ansiosos para ver habilidades poderosas. Lilia sugere que eles vão para uma masmorra. Errol não sabe nada sobre masmorras, então Reina explica que existe uma enorme masmorra de monstros bem abaixo da cidade de Brecha. A ideia de lutar contra monstros deixa Errol animado e Reina também decide ir com ele. Ela acha que será um bom treino para a próxima Copa do Rei Espada. Mais uma vez, Errol não faz ideia do evento, então Reina diz a ele que é o maior e mais prestigiado evento de espadachins da cidade. Para ajudá-lo a se inscrever, Lilia lhe dá um formulário, mas Errol instantaneamente o rasga. Reina fica confusa sobre por que ele não quer lutar no evento, então ele explica que Lilia realmente colocou um formulário de casamento sorrateiramente. Após ser exposta, Lilia tenta agir como se fosse apenas uma brincadeira. Então Errol a pune com uma chave de braço. Enquanto isso, uma mulher estranha observa a cena de uma bola de cristal, enquanto George pergunta sobre a situação. Quando a mulher informa George sobre seus planos para a masmorra, ele começa a sorrir maliciosamente, planejando se vingar sob a capa da masmorra negra. Na manhã seguinte, Lilia tenta beijar Errol em sua cama. Sentindo sua presença perturbadora, ele rapidamente fecha o rosto dela para proteger sua inocência. Como Lilia se sente ofendida por sua atitude fria, Errol a chama de esquisita. Lilia começa a questionar sua masculinidade, mas Errol apenas a amarra na cama e a deixa gritando no quarto. Ele bate na porta de Ryanair e ela pergunta se ele precisa de alguma coisa. Depois de obter sua permissão, Errol entra em seu quarto, mas a encontra conversando pacificamente em seu sono. Em seus sonhos, Reina orgulhosamente diz ao seu papai que ela se tornou uma espadachim poderosa como ele. Observando sua expressão feliz, Errol percebe que ela é uma garota do papai. Enquanto isso, no outro quarto, Rod flagra sua filha amarrada como um cachorro malcriado. Depois, todos saem para a masmorra, e Errol fica surpreso que ela esteja localizada dentro da cidade, em vez de uma caverna selvagem, notando a enorme multidão reunida na entrada. Reina acha que todos eles vão treinar para o torneio do Rei Espada. Quando chegam, Lily explica que o portal de teletransporte na entrada pode teletransportar as pessoas para os andares da masmorra que já exploraram antes. Errol se pergunta se pode ir para o nível 14 com Renaur, mas descobre que o teletransporte só funciona para os andares que ele mesmo limpou. Ele se sente chateado por ter que começar com os andares mais fracos, então Lilia se oferece para levá-lo pela rota mais curta. Com ela, Reina pede para ir com eles, mas Lilia tenta arrastar Errol para longe para que possa assediá-lo em particular. No entanto, Errol também pede a Reina para ir com eles, para a frustração de Lilia. Uma vez que eles estão na masmorra, o grupo encontra algumas armaduras vivas. Errol apara um golpe da primeira armadura, mas ela rapidamente o cerca para um ataque furtivo. Surpreso com a velocidade da armadura pesada, ele se esquiva do ataque e corta seu capacete. No entanto, o corpo sem cabeça da armadura se vira para atacar,
e Errol percebe que precisa atacar suas pernas para pará-la. Lilia bate palmas enquanto ele derrota a armadura, mas cambaleia em choque quando a armadura assombrada move sua mão. Então Errol olha para Rioner, que derrotou seu oponente. Ela diz a ele que a armadura poderia se regenerar se eles não forem para o próximo andar a tempo, e Errol acha que uma armadura mágica regeneradora é perfeita para o treinamento de espada. Enquanto isso, Lilia age como se estivesse exausta da luta, mas Errol a lembra que ela apenas ficou ali como uma estátua. Ela finge, como se ela só quisesse deixar ele e Renai se divertirem, e Errol pergunta sobre sua classe. Lilia orgulhosamente diz a ele que ela é uma esgrimista, e Errol se lembra que uma esgrimista pode avançar para a classe de Princesa da Espada. Já conhecendo as habilidades da Princesa da Espada de sua mãe, Errol fica entediado com Lilia e vai para o nível 2. No entanto, eles encontram um menino ferido que revela que sua equipe tropeçou em uma armadilha surpresa. Reina diz ao menino para procurar tratamento na cidade, mas ele não quer ir embora sem salvar seus amigos. Vendo sua hesitação, ela se oferece para salvar seus amigos em seu lugar, mas Lilia impede. Ela acha que eles deveriam enganar o homem ferido para tirar algum dinheiro por sua ajuda e Errol a chama de fraude completa. No entanto, Lilia se recusa a ajudar um homem falido de graça, então o cara ferido tenta bajulá-la. Seus elogios falsos não funcionam. Então, finalmente, o menino dá a Lilia um saco de moedas. Finalmente conseguindo o que queria, ela aceita alegremente o dinheiro. Errol pergunta a ela se a situação parece bem para ela, mas Lilia diz a ele que o dinheiro parece real. Ele diz a ela que o dinheiro não é o que está errado, mas segue o menino ferido pelo corredor de qualquer maneira. Enquanto caminha com ele, Errol percebe que apesar do sangramento excessivo, o menino está andando sem problemas. Ele percebe que o menino não está ferido e está apenas tentando enganá-los, mas Errol se sente animado para enfrentar quaisquer problemas que ele vá causar. Uma vez que o menino os leva para a sala escondida, ele fica chocado ao ver seus amigos desaparecidos. Vendo suas pegadas sangrentas na sala, Lilia tenta seguir a trilha para pegar uma moeda, mas ela ativa uma armadilha de teletransporte no chão. O espadachim golpista sorri dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho, mas a armadilha também o teletransporta com todos os outros. Uma vez que chegam na nova sala, Reina observa que é mais profundo do que qualquer andar em que ela já esteve. Enquanto isso, o golpista começa a entrar em pânico por estar preso com eles e Lilia se levanta para questioná-lo. Seu pé chuta a moeda de ouro no chão, o que aciona outra armadilha que invoca um inimigo estranho. Enquanto o inimigo brande sua espada, o menino explica que a armadilha os levou ao nível mais profundo da masmorra, que tem a classe final Imperador da Espada como seu chefe final. Enquanto o Imperador da Espada os ataca, todos abaixam a cabeça. Lilia fica chocada que o golpe rasgou as paredes da masmorra de uma distância tão longa e Errol permanece cauteloso contra seu oponente aterrorizante. De repente, ele se teletransporta na frente dele e Errol defende o ataque. No entanto, o deus da espada ainda o joga contra uma parede através da defesa, enquanto Errol se sente feliz por ter aprendido a habilidade de coragem. Acreditando que a habilidade lhe dá uma chance de lutar contra o oponente mais forte, Errol se prepara para testar toda a sua força, observando-o agir tão calmo na frente do imperador. As garotas estão em choque. De repente, Errol também se teletransporta na frente do monstro e o empurra para trás com um ataque. Em resposta, o monstro libera um campo de gravidade que prende os outros. Enquanto Errol permanece de pé sob sua pressão, lembrando do treinamento de sua mãe. Ele se lembra de quão brutal era o campo de gravidade dela. Felizmente, ela o ensinou a romper o campo de gravidade. Mas não sem dar a ele um gostinho completo da técnica em seu próprio corpo, Errol decide se exibir pegando a moeda de ouro e cortando-a na frente do imperador. Antes de pular para o golpe final, ele usa a habilidade especial Ruptura Infinita, que destrói a armadura e atordoa todos. Após a batalha, Errol toma um gole rápido de água benta, e Reina pergunta a ele como ele conhecia as técnicas do Imperador da Espada. Errol explica que sua mãe é na verdade uma Imperatriz da Espada, mas ela finge ser uma Princesa da Espada. Para evitar a tensão desnecessária, Reina pensa que nunca o teria desafiado com o histórico aterrorizante de sua mãe, mas Errol se sente feliz por ter lutado com ela, já que ela levou ao seu treinamento e crescimento. Uma vez que terminam sua discussão, um portal se abre para sair da masmorra enquanto o grupo começa a sair, o golpista. Garoto fica surpreso por não o terem espancado por vingança. Lilia diz a ele que como Errol está feliz, ela poupará sua vida desta vez.
De volta à cidade, Rod está pensando nas palavras de Errol em uma taverna. Perto dali, um grupo de golpistas. Se gaba da missão fácil na masmorra, rindo de seu amigo estúpido por ter sido teletransportado para longe. Enquanto um deles diz que Presa de Dragão estará acabado após esta perda, Rod pergunta ao grupo o que aconteceu. O líder do grupo trata Rod como um velho bêbado. Então ele calmamente quebra a mesa deles e pergunta novamente. Felizmente para os Runs, George impede Rod antes que ele possa dar uma lição neles. Rod suspeita que ele tenha armado a armadilha, mas George age todo inocente. Ele diz a Rod que o grupo de Lilia tropeçou em uma armadilha escondida que os teletransportou para uma área perigosa. Furioso, Rod ataca George, amaldiçoando-o por tirar seu braço e sua filha. No entanto, naquele momento ele ouve a voz alegre de Lilia da entrada. Enquanto ela vem festejar com seus amigos, aliviado por vê-la segura, Rod rapidamente abraça. Enquanto George está sem palavras que as crianças sobreviveram, Errol diz a ele que derrotou o Imperador da Espada. E Lilia explica que o garoto que George contratou acabou expondo-o por organizar esta armadilha. George pensa que é culpa do garoto por ser descuidado na masmorra, e Errol concorda com sua ideia. Enquanto ele começa a sair, Rod diz a ele que ele se vingará disso, mas George zomba dele por ser um bêbado inútil. No entanto, uma vez que ele volta para seu quarto, ele começa a fazer um ataque de raiva como uma criança azeda. Pensando de volta ao Rei das Espadas Duplas e à Princesa da Espada, George se sente frustrado porque eles sempre o superam. Com um monstro como Errol nas fileiras de Presa de Dragão, George pensa que nunca terá a chance de ser o mais forte. Em sua vida, vendo seu forte ressentimento, uma espada maligna o chama oferecendo para ajudá-lo a se vingar por um preço. Alguns dias depois, na guilda Presa de Dragão, Lilia suspira de frustração. Reina se pergunta o que há de errado. Então Lilia explica que os confrontos preliminares saíram para o torneio do Rei da Espada e ela foi colocada na mesma chave que Errol. Sabendo que Errol a destruiria, Lilia pensa que não há como ela se qualificar agora. Logo, Errol também entra na sala e Rhaenyra explica que apenas o vencedor de cada chave pode avançar para as semifinais. Vendo Lilia tão deprimida, ele a conforta dizendo que ela não seria capaz de chegar às finais de qualquer maneira. Olhando para seu próprio confronto, Rhaenyra se sente aliviada por não estar no mesmo grupo que Errol. Ele acena com a cabeça, pensando que é uma grande chance para ela chegar às finais e impressionar seu papai, feliz por se exibir. Rhaenyra começa a sorrir, mas fica envergonhada por ter chamado seu pai de papai em vez de pai. Enquanto isso, Lilia decide não desistir ainda, e diz a todos para treinarem com ela na masmorra. Errol pergunta a ela por que ele tem que ir. Então ela diz a ele que ele lidará com qualquer situações perigosas antes que ela possa ir. Seu pai entra e a avisa para ter cuidado, já que George poderia tentar fazer outra façanha. Depois de dizer a ela para voltar se algo der errado, ele se sente envergonhado agindo como um pai agora, mas diz que parou de ser um bêbado e está retornando como um espadachim. Uma vez que é hora da Copa do Rei da Espada, as partidas preliminares começam após sua partida. Lilia suspira. Tendo perdido já, Errol diz a ela que ela não teria sido capaz de se qualificar mesmo que ele não estivesse lá. Ela admite que é péssima. E Errol acha uma pena que ele não pôde lutar com ela. Ouvindo isso, Lilia pensa que não há como ele realmente querer lutar com ela. E ela diz a ele para ter cuidado em sua rodada final. Errol se pergunta por que ele precisa ser tão cuidadoso, já que ele já viu as habilidades do espadachim mais forte na masmorra. No entanto, Lilia revela que sua oponente possui muitas habilidades únicas. Ela tem a classe de espadachim mágico e pode encantar sua espada com magia enquanto luta. Isso confunde Errol, que aponta que o torneio é para espadachins. Ela explica que qualquer um pode participar do torneio, desde que pertença a uma guilda de espadas. Assim como Errol, que não tem classe, Errol finalmente entende e sai para lutar contra sua oponente. Uma vez que ele entra no ringue, a mulher diz a Errol para não chorar sobre sua classe de espadachim mágico. Se ele acabar perdendo a partida depois que ele diz a ela que não haverá problema, ambos se preparam para lutar. O locutor começa a luta e ela imediatamente começa a lançar bolas de fogo em Errol, que desvia e bloqueia cada uma delas. Antes de correr para se aproximar do oponente, quando Errol se aproxima, ela bloqueia seus ataques com sua própria espada e o força para trás com uma bola de fogo. Ele observa que os ataques de longo e curto alcance concedidos pela classe mágica são muito convenientes, mas a garota carece das habilidades avançadas de usuários de magia ou espadachins, já que é difícil dominar duas classes ao mesmo tempo.
Depois de ser exposta, a garota se sente ofendida e usa sua magia para aprimorar sua espada. Vendo sua espada flamejante, Errol fica surpreso e a garota declara: ela está usando a habilidade mais poderosa para espadachins mágicos. Ela o ataca com uma lâmina de fogo que cria uma parede de chamas em sua direção. Enquanto Errol evita os ataques, a garota ri pensando que está levando a melhor. Enquanto continua a desviar dos ataques, Errol admite que a espada flamejante pode ser um ataque muito poderoso se for dominada adequadamente. A garota concorda com ele, mas ele diz que ela ainda é bem lixo ao usar seus poderes. Errol continua bloqueando seus ataques enquanto permanece completamente parado, dizendo que ela nem é uma espadachim melhor do que a patética Lilia. Então Errol desencadeia um ataque de corte duplo que sopra um vento forte que apaga a chama da garota. Depois de deixá-la desarmada, ele usa a habilidade de Dash Blink para se teletransportar para trás dela e nocauteá-la, tendo despachado casualmente sua oponente. Errol agradece a ela por mostrar a ele uma nova habilidade enquanto o locutor declara sua vitória. Antes de deixar a arena, Errol se pergunta se um cara sem classe como ele também pode usar magia. Alguns dias depois, em Dragonfang, Lilia diz ao pai para torcer por Errol nas finais. Ele continua se recusando a ir, então ela se pergunta se ele está com medo de ver George na arena. Envergonhado, Rod diz que isso não é verdade, e explica que depois que ele tentou usar uma espada novamente, ele percebeu o quão enferrujado ele ficou. Ele não se sente confortável em comparecer ao torneio. Quando ele pensa que não pode nem vencer as finais, mas Lilia se ofende, já que alguém como ela nem sonharia em se qualificar. Então, enquanto ela continua forçando-o a ir, Rod finalmente se levanta. Enquanto caminham para a arena, Lilia pensa que Rod teria entrado sorrateiramente para assistir ao torneio mais tarde de qualquer maneira. Ele se pergunta por que ela pensa isso. Então ela o lembra de todas as vezes que ele encorajou Reina durante seu treinamento. Já que Rod adora ver os membros de sua guilda ficarem mais fortes, não há como ele perder isso, quando Reiner está nas finais. Vendo quão inteligente sua filha se tornou, Rod sorri dizendo que ela é como a mãe dela. Enquanto isso, na arena, as pernas de Rioner tremem de ansiedade. De repente, Errol aparece do nada e diz para ela relaxar, o que a envergonha ainda mais. Ele se pergunta por que ela está tão nervosa, então Reina explica que este é o maior torneio da cidade e ela nem saberá quem enfrentará. Antes de entrar no ringue, Errol pensa que ela está nervosa para lutar contra ele, mas Reina rapidamente nega. Logo, o locutor grita que a primeira partida está prestes a começar entre o atual campeão George e Errol. Ouvindo seu próprio nome, Errol começa a sair, mas Reina agarra sua mão. Apesar de se sentir nervosa, ela diz para ele ter cuidado, e Errol sorri antes de sair. Quando ele entra na arena, ele ouve Lilia torcendo por ele na plateia, enquanto ela diz para ele destruir o escória George. Errol fica chocado quando George sai, transformado em uma criatura demoníaca. Sentindo a aura demoníaca de George, Lilia se pergunta o que aconteceu com ele e Rod percebe uma espada estranha em suas mãos. Ele rapidamente avisa Errol para se afastar dele, dizendo que ele está usando a espada mais poderosa. Confusa, Lilia pergunta o que há de especial na espada. Então Rod revela que a espada está selando um demônio poderoso. Surpreso que alguém saiba sobre suas origens, o demônio George se pergunta se Rod é do Palácio Real. Já que George não se lembra dele, Rod pensa que o demônio tomou completamente sobre sua mente. Ele se lembra que depois que o deus da espada original matou tantos demônios com sua espada, ela absorveu seu ressentimento e se transformou em uma arma maligna. No entanto, a espada foi selada no tesouro real. E o demônio ri que alguém tolo a tenha deslacrado, já que a família real anterior morreu há séculos. O demônio pensa que está livre para causar estragos como quiser, feliz por finalmente ter conseguido a liberdade. Depois de séculos de espera pacientemente, o demônio anuncia que seu nome é Doagelda. Reina se sente surpresa com seu nome. E Errol pergunta quem é esse cara. Ele fica irritado por nunca ter prestado atenção nas aulas de história. E explica que Doageld é um demônio que invocou o poder maligno do reino superior. Enquanto o resto do público percebe que está lidando com Doageld, todos ficam aterrorizados, já que o demônio era capaz de destruir cidades inteiras na lenda. Com medo de suas vidas, todo o público foge da arena, enquanto Doagilda se sente orgulhoso por estar causando tanto medo. No entanto, ele ainda não se sente satisfeito.
e cria uma formação escura que libera uma densa aura maligna. A aura se inflama e escurece o céu, e cria uma barreira ao redor dos portões da arena que impede que alguém escape. Rod se pergunta se o demônio está planejando acabar com todos eles, enquanto Duegelda se prepara para desfrutar de um adorável massacre. No entanto, Errol se prepara para lutar contra ele, surpreendendo o demônio com sua coragem. Errol confiantemente diz a ele que pode derrotar Lo, já que o demônio foi derrotado por um deus da espada no passado. Duagelda ri, pensando que não há mais deuses da espada nesse mundo de qualquer maneira. No entanto, Errol diz a Do, a Gelda que sua mãe é uma deusa da espada, mas ele pode derrotar o demônio lamentável sozinho de qualquer maneira. A Gelda acha que Errol está apenas iludido, mas fica chocado quando ele ataca com velocidade ofuscante. Percebendo que Errol acabou de usar uma habilidade de Deus da Espada, o demônio fica com medo dele. Enquanto Errol começa a correr em círculos ao redor do demônio, ele de repente sorri, lembrando de que ele também está no corpo de um espadachim muito poderoso. Duegelda salta, chocando Errol com sua velocidade e o derruba com um golpe poderoso. O demônio pensa que venceu, mas quando a fumaça se dissipa, ele fica chocado ao ver Errol completamente ileso. Errol explica que sobreviveu ao ataque por causa de sua habilidade de coragem, e Duagelda tenta atacar novamente. Errol bloqueia o ataque e usa a habilidade Ruptura Infinita. A habilidade cria vários clones de Errol que se juntam para atacar Duagelda. Forçando-o para trás com 1 bilhão de golpes depois de ser humilhado, Duagelda admite que Errol é um verdadeiro deus da espada. Mas Errol revela que ele é na verdade sem classe e manda o demônio embora depois que Duagelda cai no chão inconsciente. Errol tenta se aproximar dele para ver se ele foi derrotado. Ele se sente confiante de que o demônio não pode machucá-lo com ferimentos tão graves. Enquanto o público está chocado que alguém tão forte quanto Errol ainda exista em seu mundo. Enquanto Errol deixa Duagelda no chão, o demônio decide escapar dele. Para evitar ser selado novamente, sabendo que ele só pode escapar possuindo outra pessoa, ele procura entre o público e decide controlar Rod, já que ele é o mais poderoso. Perto de Errol, enquanto Lilia está comemorando a vitória de Errol, Reina se pergunta se o torneio ainda continuará. De repente, a espada nas mãos de Georgia se congela, antes de ser lançada em direção a Rhianner. Errol a protege rapidamente, mas a espada atira em direção a Lilia. Rod corre para salvar sua filha, mas quando a fumaça se dissipa, ele aponta uma espada para a garganta dela, possuído por Duagelda. Duagelda ordena que Lilia se levante, e Errol percebe que a espada maligna é na verdade o verdadeiro corpo do demônio. Duagelda ri, dizendo que é tarde demais para descobrir agora, mas Errol acha que pode derrotá-lo novamente. No entanto, o demônio o avisa que ele matará sua esposa se ele atacar, o que deixa Errol confuso. Ele diz a Duagelda que não há como ele se casar com uma cabeça de vento sem talento como Lilia. Mas o demônio acha que Errol está mentindo, já que as memórias de Rod mostram que Lilia está noiva dele. Em vez de temer por sua vida, Lilia fica aterrorizada que Errol a destrua por mentir, percebendo que ela mentiu para seu pai sobre estar noiva. Errol decide acabar com ela junto com Duagelda. O demônio pergunta se ele realmente está bem em machucar seu amigo, mas Errol responde que ele não deveria ter tomado alguém inútil como refém. A troca estranha deixa o demônio sem palavras e Lilia finalmente confessa que inventou toda a história do noivado. Enquanto Reina se sente mal por Lilia, Errol diz a ela que não há como Duagelda machucar, lá de qualquer maneira. O demônio aceita seu desafio e tenta machucar Lilia, mas se vê incapaz de mover a mão de Rod. Lutando para controlar sua mente, Rod coloca a espada no chão enquanto Lilia corre para Rhianner. Errol aponta que mesmo depois de ser possuído, o corpo de Rod nunca se transformou em um demônio. Então Duagelda não conseguiu controlá-lo adequadamente. Duagelda pergunta a Rod por que ele não quer seus poderes demoníacos. Então ele explica que no passado ele poderia ter aceitado sua oferta. No entanto, porque Errol mostrou a ele os resultados do treinamento, Rod acha que pode recuperar sua glória passada sem a ajuda de ninguém. Ele joga a espada do demônio para Errol, que a corta em inúmeros pedaços. Com Duagelda completamente derrotado, a escuridão que cerca a arena finalmente desaparece, e Errol percebe que acabou de matar um demônio antigo. Após a vitória de Dragonfangs no torneio, dezenas de novos espadachins se juntam à guilda, motivados a começar a esgrima novamente. Rod treina esses jovens no campo de treinamento da guilda.
No entanto, ele é muito forte e os humilha a todos em um instante. Enquanto os trainees fogem, Lilia pergunta a um deles por que ele está escapando. O menino aponta que seu pai é muito rigoroso como professor. Ela concorda com a cabeça. Lilia sorri feliz que sua decadente, velha guilda finalmente ganhou uma nova vida depois que Errol os levou à vitória. Ao mencionar Errol, o trainee pergunta a ela para onde ele foi. Com uma cara estranha, ela diz a ele que Errol já deixou a guilda. Pensando em Errol, ela começa a chorar e lembra que Reina também foi segui-lo em sua jornada. Enquanto isso, Errol está andando na mesma carruagem de volta para casa que ele usou para chegar a Brescia. O cocheiro pergunta a ele por que ele já está indo embora sem aproveitar sua fama como campeão. Em resposta, Errol diz que não havia mais nada para aprender na cidade, já que ele já havia dominado tudo. O motorista concorda, mas lembra que eles estão indo para o campo ainda mais chato. Enquanto ele pergunta a Errol se ele está planejando voltar para casa, ele acena com a cabeça. No entanto, Errol também quer testar suas habilidades com a espada em casa, pensando que ele pode finalmente vencer sua mãe. O motorista ri, vendo o quanto ele teme sua própria mãe. De volta para casa, Ferra está colhendo algumas rosas para receber seu filho. Quando ela percebe que ele está parado atrás dela, Errol diz que estava escondendo sua presença e Ferra admite que ela só o detectou quando ele se aproximou. Quando ele revela que ganhou a Copa do Deus da Espada, sua mãe sorri em elogio. De repente, ela se teletransporta bem na frente de seu rosto. Antes que ele sequer consiga reagir, Errol percebe, atordoado, que teria virado um espetinho. Se a mãe dele estivesse segurando uma espada, sabendo que o filho quer desafiá-la, Ferra diz para ele ir ao campo de treinamento. Assim que chegam ao campo de treinamento, ambos os espadachins levantam suas espadas para o duelo e Ferra diz a Errol que está animada para ver o quão forte ele se tornou. Errol diz para ela rir enquanto pode, porque ele vai derrotá-la hoje. Em resposta, ela avança para cima dele na velocidade da luz, mas ele consegue bloquear os primeiros golpes dela enquanto apara o ataque dela. Errol nota que teria sido derrotado se ela não tivesse usado o mesmo movimento no jardim antes. Depois de saltar para trás da parada, ele lança alguns golpes rápidos, mas sua mãe bloqueia todos eles. Ferra elogia Errol por combinar as habilidades de corte aéreo divino e corte duplo, mas ele pergunta qual habilidade ela usou para bloquear seu ataque. Ela revela que apenas balançou sua espada à moda antiga, o que o deixa sem palavras. Ferra diz a ele que ele a inspirou a lutar sem habilidade, e Errol sorri antes de atacar novamente enquanto eles se chocam com força. A vila inteira ouve suas espadas tilintando enquanto pensam que é um monstro assustador. Errol pula para o céu. Usando habilidades ainda mais fortes para desafiar sua mãe, ela usa um feitiço de ligação para derrubá-lo, mas Errol bloqueia. Vendo que ele é forte o suficiente para se defender, Ferra decide liberar todo o seu poder. Finalmente, ambos usam a habilidade Ruptura Infinita, colidindo de frente com seu movimento mais forte. Um pouco depois, Reina caminha até a casa de Erel. Depois de procurar por ele em toda a vila quando ela bate na porta, sua irmãzinha chamada Mira sai. Reina pede para ver Errol, mas Mira está com muito ciúme para deixar uma garota ver seu irmão. Depois de dizer a Rhianner que não vai deixar uma vaca encontrar seu irmão, Mira tenta fechar a porta. Enquanto Rhianner a impede de negociar, Ferra e Errol retornam de seu duelo. Mira pula feliz nos braços de seu irmão. E Reina percebe o quão parecidos eles são. Mira percebe que Aaron e Ferra estão machucados. Então, ele explica que eles estavam apenas duelando. Curiosa, Mira pergunta quem ganhou e descobre que Aaron ganhou no final. No entanto, Errol acha que apenas superou sua mãe porque a força dela não está no auge, pois ele se sente desapontado com a vitória. Ferra brinca que ainda é jovem, então ela se pergunta por que uma jovem bonita está procurando por seu filho, e convida Rhianner para um chá. Assim que estão lá dentro, Ferra vai direto ao ponto. Ela pergunta a Rhianner como ela se apaixonou por seu filho, o que deixa Rhianner completamente perturbada, porque Almira se sente com ciúme. Errol explica que ele morava em Brescia com Rainer. Essa informação dá à fera todos os tipos de ideias desagradáveis. Então Rainer fica envergonhada e explica que eles eram apenas companheiros de guilda. Então Errol pergunta a Rhianner por que ela veio à casa dele. Então ela diz a ele que foi rude deixar a guilda tão de repente. Ele aponta que ele preencheu o formulário oficial de demissão, mas Reynor ainda acha que ele deveria ter se despedido antes de partir.
No entanto, Errol não se importa com relacionamentos, já que ele está focado apenas em esgrima, o que a deixa sem palavras. Enquanto isso, Ferra se sente feliz que uma garota viajaria para sua vila só por causa de seu filho. Renal diz a Ferra que ela também mora nesta vila. Mas essa não é a única razão pela qual ela veio. Ela quer que Ferra a aceite como discípula. Antes que eles possam discutir qualquer coisa, o Capitão Evans corre para a porta deles. Ele entra correndo e explica que algo ruim aconteceu. Na floresta próxima, muitas árvores foram cortadas e o chão está muito danificado. Ferra se sente culpada, porque ela causou a bagunça com Errol durante o duelo deles. No entanto, Ferra calmamente diz a Evans que acabou de derrotar um monstro. Então ele finalmente se acalma enquanto pensa em voltar e dizer aos aldeões que eles estão seguros. Ele de repente percebe sua própria filha. Ferra fica surpresa que Rhaenyra seja na verdade filha de Evan, enquanto ele se pergunta o que ela está fazendo na casa dela. Ferra rapidamente diz a Evans que sua filha quer treinar com ela para se tornar uma boa esposa. Sobrecarregado que sua filha cresceu, Evans começa a chorar enquanto Rhaena diz a Ferra que ela só queria treinar. Ferra está confusa. Já que ela pensou que o treinamento era para trabalhos domésticos, então Rhaenyra diz a ela que ela realmente queria aprender esgrima. Ainda assim, Ferra mantém seu ímpeto e se oferece para ensiná-la tanto trabalhos domésticos quanto esgrima, e Evans concorda. Rhaenyra fica atordoada quando seu pai revela. Ele sempre quis que sua filha se tornasse uma dama refinada depois que sua esposa faleceu, vendo-o empurrar lá para o casamento. Rhaena se sente mal por eles estarem ignorando seus próprios sonhos. Depois que Evans sai, Errol visita seu pai em seu escritório. Ele pergunta que tipo de magia Leon está pesquisando e Leon explica que é um movimento finalizador poderoso. Então Leon guarda sua magia e pergunta a Errol por que Mira estava gritando lá fora, pois ele acha que seu filho finalmente pegou uma bandida. Errol acena com a cabeça. No entanto, Errol diz a ele que não está aqui para discutir romance. Ele diz a Leon que acabou de derrotar sua mãe em uma luta de espadas, e Leon o parabeniza. Então Leon fica sério, já que ele sabe o que Errol vai perguntar, como esperado. Errol pergunta ao pai se ele pode ensiná-lo magia em seguida, mas seu pai se recusa, dizendo que é impossível. Enquanto isso, na cozinha, Ferra começa a treinar Rhea para ser uma dona de casa com um repolho grande na frente dela. Rhea segura uma faca como se estivesse prestes a lutar contra o inimigo mais forte de sua vida. Observando-a empunhar a faca como uma espada, Ferra percebe que a jovem não nasceu para trabalhos domésticos. Quando Rhaena abaixa a faca, ela corta com sucesso o repolho. No entanto, ela também corta a mesa abaixo dela ao meio, quebrando a caneca da pobre Mira no processo. Ferra se pergunta se Rhaenyra nunca cozinhou na guilda. Então ela explica que tinha uma cozinheira ajudando-os. Sabendo que ela tem um longo caminho pela frente, Ferra se resolve a consertar as habilidades domésticas patéticas de Rhaenyra, sentindo-se envergonhada. Rhaenyra diz que ela deveria apenas se concentrar no manejo da espada, mas Ferra se recusa. Ela afirma que um espadachim só pode se tornar forte uma vez que eles dominem sua mente e corpo em todos os aspectos para alcançar isso. Ferra diz a Rhaenyra para dominar as habilidades básicas de vida. Então ela finalmente concorda enquanto Ferra se sente feliz, que ela tem outra filha para criar. Rhaena se pergunta onde está a irmã mais velha de Errol. Ao mencionar sua irmã mais velha, Mira explica que ela saiu de casa. Depois de prometer tornar o mundo um lugar melhor para pessoas sem classe, Rhaena acha que ela está trabalhando por uma causa nobre, mas Errol realmente não precisa da ajuda de ninguém. Um pouco depois de consertar a mesa que Rhaena quebrou, Errol pede ao pai para lhe mostrar alguma magia. Ele se levanta e conserta a xícara de Mira com magia. Antes de dizer a Errol para ajudá-lo a guardar suas ferramentas, enquanto eles guardam as ferramentas juntos, Leon diz a Errol para desistir da magia mais uma vez. Ele explica que a magia requer um talento especial chamado energia mágica, que a maioria das pessoas não tem. Leon acha que é inédito para uma pessoa sem classe possuir qualquer mana. Errol o lembra que ele acabou de ganhar um torneio de espadas sem ter uma classe. Então ele admite que seu filho pode fazer o impossível. No entanto, Leon diz a ele que, apesar de sua incrível dedicação, ele não pode dominar a magia apenas com trabalho duro. Ele explica que a falta de mana é como perder os membros para usar magia. Errol concorda em compreensão, mas pensa que tem alguma energia mágica. Leon balança a cabeça dizendo que se ele tivesse mana, ele teria recebido a classe de mágico. Apesar disso, Errol está confiante de que tem magia.
Ele explica que descobriu a energia quando Reina costumava espancar. Em Dragonfang, Leon fica preocupado que seu filho seja vítima de violência doméstica, mas Errol garante a ele que foi consensual. Enquanto Leon fica ainda mais preocupado, Errol revela que durante seu treinamento para obter sua habilidade de coragem, ele costumava consumir toneladas de água benta para recuperação. Lilia se cansou de ele esvaziar o orçamento da guilda, então ela pegou poções mágicas em vez disso. Errol se perguntou se as poções estavam vencidas, mas Lilia pensou que poderiam ser garrafas velhas de água benta também. Errol bebeu as garrafas de qualquer maneira, pensando que remédios vencidos seriam um bom treinamento para seus órgãos internos. No entanto, ele explica que depois de beber as poções, ele sentiu alguma energia retornando ao seu corpo. Errol diz que a energia era diferente da bênção de proteção, então poderia ter sido energia mágica em vez disso. Ouvindo isso, Leon finalmente sente esperança de que seu filho possa aprender magia. Ele admite que estava um pouco com ciúmes, que sua esposa era a única que podia treinar Errol, mas agora que ele pode ensinar magia para ele se sente feliz, pronto para começar a treinar. Ele pergunta a Errol se ele pode sentir o mana em seu corpo. Errol concorda, então Leon pergunta a ele se ele pode movê-lo. Enquanto Errol se concentra, Leon diz a ele para focar o mana em suas palmas. Depois de um tempo de foco intenso, Errol traz um brilho brilhante de energia em suas palmas. Vendo a tentativa bem-sucedida, Leon fica radiante, mas Errol se pergunta o que ele acabou de fazer. Enquanto Leon diz a ele que ele acabou de usar mana pela primeira vez, Errol cai para trás exausto. Errol se sente desapontado que sua energia seja tão fraca e Leon confirma que ele ainda nem está no nível de um feiticeiro infantil. No entanto, ele diz a Errol que ele pode aumentar seu mana praticando repetidamente. Errol se sente aliviado por finalmente poder treinar, já que ele é bom em trabalhar duro, mas ele logo desmaia de exaustão. Olhando para seu filho, Leon se sente feliz que Errol não desistiu apesar de seus avisos, enquanto derramava lágrimas. Ele se sente orgulhoso de seu filho que lhe mostrou que o impossível é possível. Depois de acordar, Errol vai a uma loja para comprar poções de mana. A vendedora se pergunta por que ele está comprando todo o estoque dela, pensando que as poções são para Leon. No entanto, Errol diz a ela que ele está usando as poções para si mesmo. Assim que ele tem as poções, ele começa a engoli-las como refrigerantes. Enquanto treina todos os dias, depois de 6 meses de treinamento, Errol finalmente reúne energia mágica suficiente para lançar os feitiços mais fracos. Leon o elogia por seu sucesso, mas explica que ele ainda não pode usar magia. Ele dá a Errol um pedaço de papel. Contendo símbolos estranhos que o deixam confuso, Leon revela que o papel é chamado de Magiscrito e que, além de ter mana, os mágicos também devem aprender a linguagem mágica para lançar feitiços. Então Leon diz a Errol que depois que ele aprender uma habilidade mágica, o cântico de feitiço necessário aparecerá automaticamente em sua mente. Errol acha problemático criar todo o feitiço a cada lançamento, e Leon concorda em ajudá-lo. A começar sua jornada mágica, ele sugere estudar na escola da Cidade da Magia. Vendo o interesse de Errol em aprender, Leon se oferece para treiná-lo para o exame de admissão da escola. Mais tarde, no almoço, Mira elogia a deliciosa culinária de sua mãe. Reina aceita o elogio, mas Mira logo percebe que foi realmente ela quem cozinhou. Ciumenta. Mira volta atrás em seu elogio, enquanto Errol também elogia a comida. Ferra acha que Reina cresceu muito tanto na culinária quanto no manejo da espada, e Errol percebe o quanto ela gosta dela. Leon também entra na conversa dizendo que Reina é uma garota bonita e trabalhadora. No entanto, isso deixa Ferra com raiva, então ele explica que não quis dizer isso dessa forma. Para animar sua esposa, Leon faz uma linda forma de coração só para ela que explode em pássaros de fogo animados. Assistindo os pássaros brilhantes dançarem ao redor, Errol se sente ainda mais animado para entrar no mundo da magia. Depois de 3 anos de intenso treinamento de dona de casa, Reina nervosamente apresenta a Ferra uma xícara de chá. Enquanto ela observa, Ferra leva a xícara à boca antes de elogiar sua culinária. Reina agradece a Ferra por toda a sua orientação nesses anos. Mas de repente eles ouvem Mira soluçando alto enquanto ela entra na cozinha chorando. Mira revela que Errol saiu de casa com uma carta em sua cama. Reina pega a carta e descobre que Errol deixou a Cidade da Magia sem nenhuma outra explicação, enquanto Mira chora porque seu irmão saiu para pegar leite. Reina se sente culpada,
Já que ela já fez as mesmas coisas de repente, Ferra a abraça avisando-a para não deixar, luz como seu filho frio. Reina a tranquiliza, dizendo que não vai fugir, e Ferra se pergunta por que seus filhos se tornaram assim. Logo, o culpado entra na sala, esfregando os olhos preguiçosamente. Ferra, pensando que tudo ficará bem, desde que seus filhos estejam seguros. Enquanto isso, Errol está em uma carruagem a caminho da Cidade da Magia. Ele pergunta ao motorista quanto tempo levará e descobre que eles têm mais 3 dias para ir. O motorista pergunta a Errol por que ele está sempre pulando de uma cidade grande para outra e os passageiros também se interessam por ele. As crianças perguntam se Errol está indo para a escola de magia como eles, então Errol acena com a cabeça. Um menino chamado Kaido se pergunta por que Errol está se candidatando em uma idade tão avançada e sua amiga Kufa assume que ele está apenas tentando o exame de admissão novamente depois de ter falhado muitas vezes. Ela diz a Kaido para não fazer Errol se sentir mal, mas Kaido diz a ela que ela acabou de zoá-lo por ter falhado de qualquer maneira enquanto os dois começam a discutir. A outra garota, Colette, tenta acalmá-los. Em sua fúria, eles a ignoram completamente. E Errol observa que todos os 3 são magos, vendo sua pouca idade. Ele percebe que as crianças devem ter acabado de receber sua classe de mago. Então Kaido diz a Errol que ele usa magia vermelha, então pergunta curiosamente que tipo de magia Errol usa, pensando em sua habilidade. Errol se lembra de ter aprendido com seu pai que a magia é dividida em cores com base nos elementos que um mago usa. No entanto, como Errol não recebeu uma classe de magia para nenhuma cor específica, Leon disse a ele para tentar usar todos os elementos mágicos. Relembrando sua experiência, Errol diz às crianças que ele é um pau para toda a obra, já que ele não tem classe. Kufa ri, pois acha que não há como um sem classe frequentar uma escola de magia. Irritado com sua brincadeira, Kaido diz a Errol para parar de mentir, mas ele diz a ele que é a verdade. Finalmente, Errol mostra a ele seu cartão de classe, o que prova que ele não tem classe. Vendo isso, Kaido começa a zombar de Errol por tentar aprender magia sem uma classe. Errol suspira, tendo ouvido tais provocações 1 bilhão de vezes. De repente, uma criatura ruge alto da floresta, assustando os cavalos da carruagem. As crianças ficam preocupadas com o barulho. Então Errol explica que é o som de um rei troll. Aterrorizados com a poderosa besta, Kaido diz ao piloto para tirar Luz da floresta. Mas ele diz a ele que os cavalos estão com muito medo para se mover. Colette acha que todos vão morrer. Mas Kufa lembra que trolls são apenas criaturas lentas. Kaido concorda, pensando que eles podem evitar seus ataques para revidar com o incentivo de seus amigos. Colette acena com a cabeça e concorda em lutar. Embora as crianças estejam prontas para lutar, elas ainda engolem em seco nervosamente enquanto o Rei Troll se aproxima. O monstro horrendo mostra seu rosto e Colette rapidamente se agarra a Kufa. Kaido a lembra de ser corajosa, dizendo que não é tão grande para lidar. No entanto, quando o Troll se aproxima, de repente um enorme porrete o joga para o espaço. Enquanto as crianças assistem horrorizadas, o verdadeiro Rei Troll finalmente sai, 10 vezes maior que o anterior. Finalmente, todos os jovens magos desistem de qualquer esperança de sobrevivência. As meninas se perguntam se podem tentar fazer alguma coisa com magia, mas Kaido sai silenciosamente da carruagem, tremendo de medo. Ele puxa sua varinha determinado a lutar até a morte. Depois de canalizar todo o seu mana para a varinha, Kaido libera uma poderosa bola de fogo no Rei Troll. Quando a explosão explode no rosto do monstro, as meninas pensam que realmente funcionou. No entanto, ele apenas ruge de raiva, pronto para destruir as crianças irritantes. As meninas percebem que Kaido só deixou o Troll ainda mais irritado e ele grita que já usou todo o seu mana. O Rei Troll se aproxima da carruagem para atacar, mas de repente, um feitiço de explosão gigante vaporiza o monstro. As crianças se perguntam quem o derrotou. Enquanto isso, Errol sai da carruagem pensando que exagerou com seu mana. Kaido se pergunta se foi ele quem lançou o feitiço, e Kufa aponta que explosão é uma magia vermelha de nível supremo. Chocado, Kaido também se lembra que apenas um arquimago avançado pode usar uma explosão. Então, Errol caminha até os cavalos e usa sua magia de cura. Os cavalos se levantam, e o motorista da carruagem agradece a ele. Errol pede ao motorista para mostrar suas próprias habilidades na próxima vez, mas ele acha que é um incômodo muito grande. Próximo dali, Kaido pede desculpas a Errol por sua grosseria anterior,
pensando que ele é um professor de magia sênior, e diz que a partir de agora ele será seu aluno. Errol tenta dizer a ele que ele é apenas um mago sem classe, mas as crianças pensam que ele está escondendo sua verdadeira identidade deles. Vendo-os encarando-o tão intensamente, Errol pensa que deveria ter usado uma espada para evitar suspeitas. Depois que todos se acalmam, a carruagem sai novamente. 3 dias depois, eles chegam a uma cidade insular flutuante. Apontando para ela, Kaido diz a Errol que é a cidade da magia Ousbal. Surpreso com a arquitetura, Errol sai da carruagem com as crianças. Kaido explica animadamente que a ponte que conecta a ilha à floresta também é sustentada por magia. Observando seu amigo seguir Errol como um cachorro, Kufa se pergunta por que Kaido o adora tanto. Ela acha que ele pode ter usado magia de hipnose para controlar Kaido. Ouvindo suas dúvidas, Errol se sente irritado por causar suspeitas em todos os lugares que vai. Ao entrarem na cidade, Kaido pergunta a Errol se ele vai se candidatar à escola de magia vermelha com ele. Isso surpreende Errol, então Kaido explica que todas as escolas são divididas com base na cor de sua magia, já que cada elemento tem uma linguagem mágica diferente para seus cantos de feitiços. Todas as escolas têm professores e programas diferentes. Killfer revela que irá para a escola azul, enquanto Colette se sente nervosa em se candidatar à escola verde. Percebendo que ele precisa fazer um exame de admissão, Errol reza para não ser rejeitado como foi na Cidade das Espadas. Depois de se despedir das meninas, Errol e Kaido se dirigem para a escola de magia vermelha. Quando Errol entrega a sua inscrição, a recepcionista pergunta se ele inseriu todas as suas informações com precisão. Ele se pergunta se ela está pedindo para ele verificar sua classe, pensando que ela o rejeitará porque ele não tem classe. No entanto, ela aprova facilmente sua inscrição, o que surpreende Errol. Ele pergunta por que a escola não rejeita pessoas sem classe, então a recepcionista diz a ele, eles dão uma chance justa a todos com a sua candidatura aprovada. Errol caminha para a área de exame com Kaido depois que um jovem lança um feitiço de bola de fogo. O examinador chama outro candidato. Ele se aproxima e revela orgulhosamente que já é um mago avançado, chocando a todos com seu talento. Errol se pergunta se uma classe avançada é tão importante assim. Então Kaido diz a ele que eles têm basicamente a garantia de ter uma carreira de sucesso. Errol acena, lembrando que seu pai acabou no campo com seu talento excepcional. Kaido acha que o garoto é muito arrogante, mas Errol o lembra que ele não é melhor. Logo, o garoto queima o boneco de teste com um feitiço de erupção impressionante, deixando o público atordoado. Vendo todos bajulá-lo, Kaido começa a se gabar de seu mestre, o que irrita o garoto. Errol fecha a boca grande de Kaido, fazendo o garoto pensar que Errol tem medo dele. Enquanto o garoto se gaba de derreter o boneco de metal, Errol diz para ele olhar de novo. Quando ele se vira, encontra o boneco intacto para seu choque. O examinador explica que ele é feito de Mithril poderoso, então ataques comuns não podem derretê-lo. Mais uma vez Kaido começa a provocar o jovem mago por sua autoconfiança, mas Errol o cala, antes de sair para tentar seu próprio teste. De pé em frente ao durável boneco de Mithril, Errol acha que é uma boa chance de dar tudo de si e testar suas habilidades. Enquanto ele carrega seu feitiço, o examinador fica surpreso. Finalmente, Errol lança o feitiço de erupção, que parece apenas uma agulha fina derramando sobre o boneco. Vendo o poder fraco do feitiço, o garoto começa a rir de Kaido por sua ostentação. No entanto, o boneco de repente derrete em uma poça, chocando o jovem, já que o feitiço de erupção não é forte o suficiente para derreter Mithril. O garoto acusa Errol de trapacear. Errol explica que ele condensou a chama numa área menor para aumentar a intensidade de seu calor, o que permitiu que ele derretesse o Mithril. O garoto não consegue acreditar que Errol é capaz de modificar sua magia. Errol começa a ir embora, e Kaido se pergunta para onde ele está indo. Errol diz a ele que planeja fazer os exames de admissão nas outras escolas de magia também. Ele logo chega à Escola da Água, onde Kufa acaba de passar no teste. Ela fica surpresa ao ver Lulá. Então ele diz a ela que vai tentar o exame como ela. Logo é a vez de Errol começar e ele cria alguns espigões de gelo resistentes que estilhaçam o boneco de Mithril em pedaços. Depois de destruir todas as esperanças e sonhos dos candidatos, ele se vira para mirar na Escola Verde. Lá, Errol encontra Colette nervosamente encolhida no canto e pergunta por que ela não está fazendo o exame. Ela diz a ele que está muito nervosa para sequer se registrar, dizendo que precisa de apoio moral para tentar qualquer coisa.
Errol diz a ela que ela precisa fazer o exame sozinha. Então ela pergunta como ele lida com seus nervos quando está ansioso. Confuso. Ele responde que nunca se sentiu nervoso em sua vida, o que deixa Colette chocada. Errol pergunta a ela por que uma pessoa pode se sentir nervosa. Então ela diz a ele que isso vem do medo do fracasso. Depois de pensar sobre suas palavras, Errol pergunta a Colette se ela nunca falhou antes. Ela acena, dizendo que falha muito, e é por isso que quer evitá-lo, dizendo que ele também falhou muitas vezes. Errol se pergunta por que ela tem medo disso. Colette não entende suas palavras, então ele a lembra que mesmo que uma pessoa falhe, às vezes sua vida não acaba. Suas palavras simples atordoaram Colette, e ela finalmente acredita que mesmo que falhe, pode tentar de novo mais tarde. Depois de se acalmar, ela agradece a Errol por sua ajuda. Ele sorri e pergunta a ela como funciona o exame das escolas verdes. Colette explica que para passar, os candidatos devem fazer o moinho de vento girar com sua magia. Com isso em mente, Errol se registra com ela e entra na área de exame. Lá ele concentra sua mente e libera um feitiço de tornado em um moinho de vento, enquanto os ventos fortes destroem o pobre moinho de vento em pedaços. Errol percebe que não era feito de mitril. O examinador diz a Errol que ele passou e pede a Colette para começar seu teste. Ela se sente ainda mais nervosa ao fazer o exame, depois da demonstração insana de habilidade de Errol, mas ele a lembra de se acalmar. Finalmente, Colette se prepara para fazer seu próprio teste e passa. Enquanto Errol sai do local, ele se dirige para o resto das escolas de magia, passando em todos os exames com louvor no final. Errol se dirige para a Escola Negra de Magia, surpreso com seu prédio arruinado. Enquanto caminha pelos corredores, ele percebe uma criatura estranha em uma caixa. De repente, uma mulher se aproxima dele perguntando se ele viu seu Gui de estimação. Errol aponta para a caixa. Então, ela rapidamente tira uma criatura estranha de dentro dela. Feliz por ter seu animal de estimação, ela se gaba orgulhosamente para Errol, que é uma quimera que ela fez dentro de seu laboratório. De repente, um esqueleto dá as boas-vindas a Errol em sua escola, mas ele corta sua cabeça por instinto. Errol se pergunta se ela é um monstro morto-vivo, mas o esqueleto se apresenta como uma pessoa normal chamada Letelia. Errol se pergunta como ela está andando por aí como um esqueleto e pergunta como ele pode fazer o exame da Escola Negra. Letelia explica que, como ninguém quer aprender magia negra, eles nem fazem um exame. Embora Errol esteja estranhado com sua atitude casual, ele decide se juntar de qualquer maneira. Depois ele volta para a cidade onde Kaido e as garotas o chamam. As crianças correm para perguntar qual escola ele vai frequentar, então imediatamente começam a discutir sobre quem vai reivindicá-lo. Errol suspira e revela que planeja frequentar todas as escolas ao mesmo tempo. Kaido acha que frequentar 3 escolas ao mesmo tempo já é impossível, mas Errol então revela que ele realmente estará frequentando todas as 6 escolas de magia da cidade. Enquanto ele conta de vermelho e azul para branco, amarelo e preto, as crianças sentem seu mundo destruído pelas ambições insanas de Errol. Esse foi o episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.